Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, com este programa para o Brasil e o mundo. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos variados e temas diversificados, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, com base no texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e a Deus. E hoje, o programa de hoje tem um tema atualíssimo. O programa de hoje tem como tema saúde mental, emocional e espiritual. O programa de hoje com o tema saúde mental, emocional e espiritual. E o texto bíblico que iremos estudar, iniciando para dar a base para este momento de reflexão, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, alguns versículos, do versículo 28 ao versículo 30, que diz assim a preciosa palavra de Deus. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele deixa essas orientações para os seus discípulos e para todas as pessoas que creem na palavra de Deus, sendo a palavra de Deus o manual do ser humano, ou seja, as orientações de Deus para que o ser humano vá bem, para que as pessoas tenham uma vida abençoada aqui na terra. Você talvez possa perguntar: por que essas pessoas hoje, o mundo está caótico, muitas mentiras, injustiças, maldades? Porque o homem não busca o conhecimento de Deus, e quando tem o conhecimento de Deus, não aplica esse conhecimento de Deus. Agora, se o homem buscar o conhecimento de Deus e aplicar o conhecimento de Deus, com certeza ele terá uma vida abençoada na face da terra. Por quê? Porque Deus ama as pessoas. Deus quer o melhor para as pessoas, para as famílias, para a sociedade, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para conceder o fim que as pessoas desejam. Está lá em Jeremias 29, 11. E por não buscar a presença de Deus, a orientação de Deus, é que as pessoas vivem um caos. E hoje, na atualidade, as pessoas estão doentes mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. O ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Muitos cuidam do corpo, do físico, mas a maioria não cuida da alma e do espírito. Por isso, as pessoas estão ficando doentes, principalmente as doenças da alma, as doenças do emocional, as doenças do espírito, da parte interior que reflete na exterior. Se você estiver bem fisicamente, mas não estiver bem interiormente, você pode desencadear doenças. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela diz nos seus pilares relacionados à saúde, o quarto pilar, para que você obtenha um bem-estar de saúde, você precisa desenvolver a sua parte espiritual. Você precisa buscar coisas espirituais para preencher a alma e o espírito. A Organização Mundial de Saúde, incrível que pareça, muitos não falam isso, mas na sua carta magna, no seu estatuto, tem lá a parte que diz: para que você tenha uma boa saúde, um bom estado emocional, você precisa buscar a parte espiritual. Pessoas que buscam a parte espiritual têm uma saúde mental, emocional e
espiritual melhor do que as outras pessoas. Automaticamente reflete no seu físico, na convivência, no coletivo, no relacionamento entre famílias, entre pessoas. Então a própria Organização Mundial da Saúde está orientando, está lá no quarto item, no quarto pilar, dando referência à espiritualidade. E onde está a espiritualidade real e verdadeira? Está no manual do ser humano, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, se o ser humano busca conhecimento de Deus por meio da sua preciosa palavra, automaticamente ele vai melhorar a sua saúde mental, emocional e espiritual, e automaticamente vai refletir no seu dia a dia, na convivência com as pessoas e assim sucessivamente, gerando um bem-estar e uma qualidade de vida, que é o que muitos precisam. E aí Jesus está orientando, sabendo de tudo, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele está orientando as pessoas: vinde a mim todos vós que estáis cansados. A maioria das pessoas estão cansadas. Por quê? Porque uma correria do dia a dia, o sistema do mundo pressionam as pessoas, governos pressionam as pessoas, circunstâncias pressionam as pessoas, e elas estão cansadas mentalmente, cansadas emocionalmente, né? Na alma, a alma é onde se concentram os sentimentos, onde se concentram os desejos, as reações emocionais, e é ali que Jesus quer trabalhar. Mas como trabalhar? Conhecendo as orientações daquele que tudo sabe, daquele que nos fez, né? Desde o princípio, ele estava lá na formação, né? Ele nos fez imagem e semelhança de Deus, ele fez perfeição, mas o homem, pelo pecado, trilhou outros caminhos e se distorceu tanto a ponto de afetar não só o seu físico, mas o seu emocional, o seu mental e o seu espiritual. E hoje o Senhor está nos conduzindo por meio dessa reflexão, deste programa, para que nós busquemos o conhecimento de Deus, para ter uma saúde mental, emocional e espiritual com qualidade. É isso que Deus quer. Por isso que ele diz assim: vinde a mim, né? Buscai a Jesus Cristo, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, né? E aí você vai o quê? Encontrar descanso para as vossas almas. E é isso que ele quer para a minha vida e para a sua vida, que nós tenhamos paz de espírito, que nós tenhamos saúde emocional, mental e espiritual. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema saúde mental, emocional e espiritual, e voltamos já já para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje. Estamos de volta com o programa Momento de Reflexão, com o programa com o tema de hoje, saúde mental, emocional e espiritual. No primeiro bloco, nós compartilhamos uma palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 11, os versículos 28, 29 e 30, que está falando, Jesus está dando uma orientação para as pessoas, dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? E ele, naquele momento, ele sabia que as pessoas têm estado cansadas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, estão abatidas, e elas precisam de algo de Deus, elas precisam de uma intervenção de Deus. E esse vazio na alma, essa distância de Deus é que provoca esses problemas. Quantas pessoas têm dado cabo na sua vida, têm cometido suicídios? Por quê? Porque estão desestruturadas emocionalmente. Por quê? Porque não buscam o conhecimento de Deus, não buscam a orientação de Deus, né? E agora, nesse segundo bloco, eu queria compartilhar somente um verso da palavra de Deus, de Salmos 42, verso 5, que diz assim:
Olha o salmista, né, num momento dele, da emoção dele, do sentimento dele, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Em algumas traduções, dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O salmista Davi, através dos livros de Salmos, né, dos Salmos de Davi, ele fala muito relacionado ao seu sentimento, às suas emoções, aquilo que ele estava vivendo naquele momento da sua vida. E este salmo, naquele momento, ele estava passando por uma angústia grande, e ele diz, ele lutando com a alma dele, com o interior dele, né, dizendo assim: por que está abatida, ó minha alma? Ou seja, ele estava sentindo uma tristeza muito grande. Talvez você está passando por este momento, um momento de tristeza, de angústia, né? E você precisa, como o salmista estava fazendo, ele estava naquele momento difícil, mas ele foi clamar a Deus, ele confiou, ele foi buscar em Deus e confiou em Deus, porque ele ainda se alegraria, porque ele tinha certeza, ele tinha fé, né? E você precisa ter essa esperança, e nós estamos aqui para trazer essa reflexão, porque não está perdido. Existe esperança. Enquanto há sopro a vida, enquanto a vida há esperança, enquanto há esperança há salvação. Tem jeito, não desista. Com Deus a situação pode mudar, acredite nisso. Por isso Jesus, quando ele diz: vinde a mim, vinde a Ele, a Jesus, né? Todos que estão abatidos, todos que estão com a saúde mental abatido, doentes mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, tudo inicia no espiritual e depois reflete no natural. O ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Deus nos formou na criação, Ele pegou do pó da terra e soprou, né, o sopro de vida em nós, nas nossas narinas, né, lá no início, no primeiro homem e na primeira mulher que foi feito, né? A mulher foi feita da costela de Adão, e Adão foi feito a partir desse sopro. Ele soprou e o homem se tornou alma vivente, alma e espírito, espírito do homem, espírito de Deus. O espírito de Deus pode habitar dentro de nós e trazer o espírito do homem à imagem e semelhança de Deus, porque Ele, quando nos criou, Ele nos formou e nos fez imagem e semelhança de Deus. E por que a gente sofre tanto? Por que vive tantos problemas? Por quê? Porque o homem distanciou de Deus, se afastou de Deus, abraçou o pecado, e quando abraça o pecado, abraça o dono do pecado, que é o pai da mentira, que é o inimigo, que é o diabo, e aí começa a ter o sofrimento. O sofrimento começa lá dentro e depois ele vai afetando mente, coração, alma e espírito. E aí ele chega naquela circunstância de estar abatido, e aí ele chega no fundo do poço, né? Porque te abates, minha alma, dá o desespero, tenta um monte de coisa, tenta buscar alegria em coisas que não trazem alegria, tenta preencher o interior com coisas que não preenchem, porque a única coisa que preenche a alma e o espírito do ser humano é a palavra de Deus. O alimento do físico são os alimentos que nós conhecemos. Quanto melhor a qualidade do nosso alimento, melhor a saúde física nossa. Mas para o interior, para a alma e para o espiritual, o alimento único é a palavra de Deus. A palavra de Deus pode curar, pode transformar, pode sarar, pode renovar, pode dar força. A palavra de Deus. Mas foi assim que Deus criou, e não adianta. Assim como tem vários tipos de leis que Deus criou e não muda, da mesma forma Deus criou que o alimento para a alma e para o espírito é a palavra de Deus. E ele não é só alimento, ele é conhecimento. E com esse conhecimento eu sigo um caminho, trilho um caminho de bênção ou de maldição, de alegria ou de tristeza, de coisas boas ou coisas ruins, o lado certo ou o lado errado, um caminho justo ou um caminho injusto. Quando eu escolho
Deus e eu escolho servir a Deus e buscar a Deus e a palavra de Deus, eu começo a trilhar um caminho que é o caminho que Jesus nos ensina, o caminho que leva à alegria, à justiça, às bênçãos e às vitórias que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Então, neste momento, com este programa, talvez você esteja passando por um momento em que se você olhar para dentro de você, hoje, se fosse dar uma nota para você, de 0 a 10, que nota você daria para você? No sentido emocional, no sentido psicológico. Que nota? Como você está dentro de você? Você está bem? Você está lá perto do 5, abaixo do 5 da média? Ou você está bem no 8? Não digo a perfeição. Como você está? Deus se interessa por isso, de como você está. E Ele quer melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, emocional e espiritual. Nós estamos encerrando esse segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Saúde Mental, Emocional e Espiritual. Aguarde um pouquinho, voltamos já já para o terceiro e último bloco deste programa. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Saúde Mental, Emocional e Espiritual. Tema atualizadíssimo. E nós estamos fazendo uma reflexão dos momentos atuais, dos problemas com a Palavra de Deus. E o texto que nós compartilhamos no primeiro bloco, que é a referência do nosso momento de reflexão, é Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, onde Jesus chama as pessoas: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, E no versículo 29 ele encerra dizendo que ele acharás, quem busca, achará descanso para as vossas almas, Pela parte interior, a parte interior que reflete no emocional, que reflete no mental e que pode contribuir ou destruir a saúde e qualidade mental da pessoa. E isso tudo começa pelo espiritual. Buscar a Deus é espiritual. Falamos inclusive que a Organização Mundial da Saúde preconiza no seu quarto pilar da saúde, para o bem-estar das pessoas, ela precisa buscar uma saúde espiritual. Ela tem que buscar as coisas espirituais, porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. E compartilhamos a angústia do salmista Davi quando ele diz assim: ó minha alma, por que estás abatida? Por que clamas, grita dentro de mim? Então, talvez você esteja passando por essa situação, nesse momento, que as emoções, as circunstâncias já começou a afetar o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio mental, já está começando a dar confusão na cabeça. Você já está perdendo a paciência, você já está estourando com as pessoas e você não está sabendo lidar com as situações. Por quê? Porque você precisa de orientação. Sim, às vezes você precisa de uma orientação de um profissional da saúde, como um psicólogo. Às vezes você precisa de uma orientação espiritual, como um pastor que vai te orientar. Mas você precisa também buscar o conhecimento de Deus por meio da leitura da palavra de Deus. E agora eu queria, dentro do texto, falar novamente. Olha o que Jesus orienta: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Versículo 28. Versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprenderei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você buscar a Jesus, aprender a sua palavra, você vai conseguir o que? Descanso para as vossas almas, a alma interior, onde estão as emoções. Você vai ficar bem com você e bem com as pessoas. E no versículo 30 ele diz assim: porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Quer dizer que todas as circunstâncias que acontecem na vida de todo mundo não vai ser um peso a ponto de desequilibrar você, afetar a tua mente, o teu emocional e o teu espiritual, porque espiritualmente você vai estar forte. Forte de que forma? Porque Deus estará com você. Se você o busca, Ele entra na tua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir e der essa liberdade para Ele entrar na sua vida, Ele vai fazer morada, Ele vai estar contigo, Ele vai caminhar com você, Ele vai orientar você onde você deve andar, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer, e aí você terá uma vida abençoada e o que nós chamamos próspero, sobre a luz da palavra de Deus. Quer dizer, as suas necessidades serão supridas, tanto na sua vida natural quanto na sua vida espiritual. Não tem como separar espiritual do natural, porque o ser humano, como diz a própria Organização Mundial da Saúde, como diz os estudos, a biologia, ele é formado por corpo, alma e espírito. E quando nós falamos em saúde mental, emocional e espiritual, nós estamos falando da parte interior, que vai refletir numa qualidade de vida, num bem-estar do exterior, né? E vai melhorar o seu relacionamento. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 40, nos versículos de número 28, 29, 30 e 31, diz assim a palavra de Deus: Deus dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, se for com a sua própria força. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quer dizer, quem busca Deus, busca a parte espiritual, busca Jesus Cristo, o Filho de Deus que é Deus, o que acontece com a vida dele? Ele é fortalecido internamente, espiritualmente, a alma, a sua mente, as suas emoções, e automaticamente reflete no físico. Aí ele dá força ao cansado, ele faz com que as pessoas caminhem, continue a vida, que é uma vida corrida, agitada, tal, mas com saúde. Ela não vai cansar, ela não vai se fadigar, se desgastar. Por quê? Porque ela está equilibrada. Deus quer dar equilíbrio para as pessoas. O mundo está desequilibrado, a sociedade está desequilibrada, a sociedade está confusa, a sociedade está doente, abatida, precisando do cuidado de Deus. Tem coisas que a medicina resolve, tem coisas que o psicólogo resolve, tem coisas que os medicamentos resolvem, mas tem coisas que são espirituais e exige de mim e de você a humildade de nos inclinarmos e buscarmos a Deus. A palavra de Deus diz que quem busca, encontra, quem pede, recebe, quem bate, abre-se-vos-á. É a palavra do próprio Deus, Jesus Cristo, e Ele quer o melhor para a sua vida. Nós queremos o melhor para a sua vida. Nós queremos que você tenha uma saúde mental, emocional e espiritual fantástica, onde você possa estar equilibrado e você possa viver uma vida abençoada e levar a sua família e as outras pessoas a esse tipo de vida, a uma vida abençoada, equilibrada. Por isso nós compartilhamos esta palavra. Então, chegue a Jesus. Se você não está tendo força, eu quero orar por você neste momento, para que você busque ao Senhor Jesus e Ele vai te aliviar, vai te dar força e vai te direcionar. Amado e eterno Deus, eu te louvo por este momento, eu te louvo pela vida dessas pessoas que estão conosco neste momento, e eu quero interceder por elas, pedindo que o Senhor vá ao encontro delas, que o Senhor dê força, que o Senhor restaure a saúde física, mental, emocional e espiritual delas, para que elas possam sentir a tua presença, para que elas possam sentir a alegria da salvação, que é estar na tua presença, na presença de Jesus Cristo. Que o Senhor se faça morada nesses corações, que eles sejam abertos para que possa o Senhor entrar
habitar e fazer morada e conduzir essas vidas a uma vida de bênção, de vitória para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro em gratidão, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus lhe dê saúde física, mental, emocional e espiritual. Que você tenha uma vida abençoada. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe as suas atividades. Que Deus abençoe o Brasil.